Fala galera, tudo bom? Vamos conversar hoje sobre citologia. Na verdade, a gente está começando hoje a nossa conversa de citologia. Então é uma apresentação, né, uma visão geral ali de células e emendando na parte de membrana plasmática, né, os envoltórios celulares. Então é nossa primeira conversa de uma longa jornada, né? Vamos ter aí algumas aulinhas ainda dessa temática de célula. Hoje é só o início. Bom, a história toda começa em 1665, quando um carinha chamado Robert Hooke, ele começou a observar no microscópio, é óbvio, né, um microscópio ainda muito artesanal, muito simples, mas ele começou lá em 1665, a observar cortes de vegetais em microscópio, né, nesses tubos com lentes acopladas ali, para que ele pudesse então ampliar as coisas. E aí, bom, vou observar ser vivo, vou observar plantas. Já se tinha uma ideia de que plantas eram seres vivos. Então, o cara começa ali a estudar sobre o vegetal, cortando, ele escolheu a cortiça, né, o caule de uma espécie determinada, a cortiça que é usada para fazer rolha. Então ele pegou o caule ali, a casca do caule ali de uma planta, cortou, cortes bem finos, para observar nessas lentes que ampliavam ali aquilo que ele estava observando. E o que ele percebeu? Ele percebeu, vou fazer aqui um... Deixa eu pegar aqui. Ele percebeu um negócio mais ou menos assim, né? Eram estruturas geométricas, vou simbolizar assim, que se repetiam, né? Um padrão que se repetia. Aqui, ó, por exemplo, nessa imagem aqui. Ele vê essas cavidades, tá vendo esse espacinho aqui, mais esse espacinho aqui, mais esse espacinho. E aí ele começou a fazer vários cortes e observar, e tudo que ele estava observando, na cabeça dele ele está observando o quê? Um ser vivo. E todos os cortes que ele fazia, ele observava essas lacunas, essas celas, esses espaços vazios. Então ele falou, pô, o ser vivo é formado por esses espacinhos, esses pequenos compartimentos. O ser vivo é formado por essas pequenas celas. E daí o termo, para a época, já puxando para o latim, ficou célula, que seria uma célula pequena. E, bom, os seres vivos são formados por essas unidades que se juntam, que são as células. E aí isso aconteceu lá em 65. Hoje, a gente sabe que na prática, isso que ele observou, né, essa visão aqui, não é necessariamente a visão de uma parte viva da planta. Na verdade, ele não estava observando partes vivas, ele estava observando partes mortas. A casca já é um tecido morto. Mas, pensando em vegetais, o vegetal ele tem um envoltório, que é a parede celular. Dentro da parede celular fica a célula. A célula, que ele nomeou de unidade que forma a vida e tal, aquela unidade viva em si, ela estava morta. O que ele estava olhando, que ele nomeou célula, na verdade, é o que hoje a gente considera a casca dessa estrutura, que é a parede celular. Então, na prática, ele não estava vendo uma parte viva, já era uma parte morta, e o nome célula foi meio que um engano. Mas, enfim, vai saber disso só depois. Na época, ficou aquela coisa de todo ser vivo é formado por essas unidades que se repetem. E aí a gente está falando de uma questão de tamanho muito pequeno, né? Eu estou falando de microscópios ainda muito simples, para ampliar e tentar observar coisas que são pequenas demais. Né? Aqui a gente tem uma tabelinha aqui, só para vocês terem uma noção de tamanho, né? A gente está falando aqui de, por exemplo, em escala, isso aqui 10 metros. Se eu for descendo aqui um pouco a mais de 1 metro, eu estou aqui na altura humana. Se eu for descer um pouquinho aqui, abaixo de 1 metro, eu tenho um comprimento de algumas células nervosas e musculares. Existem células bem compridas, tá? Às vezes você tem uma célula que é quase do seu tamanho, o neurônio que começa lá numa ponta do seu cérebro e o axônio dele se estende ao longo da sua coluna, é bem grandão. Mas aí, se a gente continua descendo, eu tenho ali o tamanho de um ovo de galinha, continuo descendo abaixo de 1 centímetro, né, diminuindo ainda lá, eu tenho um ovo de sapo,
E se eu continuo descendo, em algum momento eu saio da escala aonde o olho nu consegue enxergar. E chego lá, por exemplo, num tamanho de um óvulo humano, 100 micrômetros. E esse aqui é o tamanho de um óvulo, e o óvulo é uma célula consideravelmente grande, mas a gente já não vê a olho nu. Então eu já estou numa escala de visão da microscopia óptica. Esse microscópio aqui, que o Robert Hooke percebeu, era um microscópio óptico. Você não precisa, você não tem dispositivos eletrônicos que ajudam você a enxergar. São basicamente lentes e um esquema de luz para você ver. E aqui nessa linha da microscopia óptica, dependendo da qualidade do seu microscópio, você vai chegando ali até o tamanho mais ou menos ali de ribossomos para enxergar. Mas repare que ribossomo já é uma estrutura bem pequenininha. Eu estou passando por células, núcleo, celular, eu estou aqui na escala dos micrômetros. Mitocôndria, 1 micrômetro ali abaixo. E se a gente continua descendo essa escala, né, a gente vai chegar lá nas bactérias, por exemplo, a gente já está no nanômetro. Aí a gente já está em um poder de visualização que alguns pequenos, né, microscópios ópticos mais eficientes, com um pequeno número deles, consegue chegar, mas a microscopia eletrônica consegue suprir. Na microscopia eletrônica, a gente consegue chegar até o nível de ver, né, visualizar algumas proteínas, alguns tipos de lipídio também, que são macromoléculas que dá para ver. E depois disso, a gente ainda não consegue ver. É tudo poder da imaginação, da ciência, tentando desenvolver ali como que são as coisas. Né? Você fala, pô, mas o átomo... o átomo ninguém nunca viu esse troço. Teu professor de física, teu professor de química, eles falam lá para vocês de modelos atômicos, né? Pô, tipo, os malucos fizeram um teste aqui, o tal do Bohr, do Rutherford e tal. O maluco acha que é daquele jeito lá, bonito, fofo e tal. A ciência, as pesquisas mostram que deve ser daquele jeito. Mas ver, ninguém viu não. Tá? A gente para aqui na microscopia eletrônica. Então a gente está falando de uma escala muito pequena, né? Porque para a época era muito difícil. Então, graças às pesquisas do Hooke, mais a do Matthias Schleider e o Theodor Schwaben, esses caras aqui, o Matias ele trabalhava com célula, se não me engano, animal, e o Schwann vegetal, ou vice-versa, mas não importa muito. Esses caras, eles foram pesquisadores que, junto com o Robert Hooke, né, graças a toda a pesquisa do Robert Hooke ali com a coisa do microscópio, eles começaram a estudar os organismos, estudar a nível de constituição, e esse tipo de estudo chegou ao que a gente chama de teoria celular. O que é a teoria celular? Hoje a gente usa essa teoria para dizer o seguinte: todo ser vivo, para ser um ser vivo, ele tem que ser composto por célula. Uma mísera célula que seja, tem que ter célula. Se você não tem célula, você não é um ser vivo. É por isso que vem toda a discussão sobre vírus. É um ser vivo, não é um ser vivo? A teoria celular, ela foi uma teoria, obviamente, muito antiga, aqui que eu estou falando de 65, que começa a se enxergar o que seria uma célula, e até hoje a gente leva isso para o coração. Se é um ser vivo, é formado por células. E essas células são geradoras de outras células. Célula gera célula, um ser vivo gera outro ser vivo. E assim vai. Ah, mas e quem acha que vírus é ser vivo? O cara que acha que o vírus é um ser vivo, ele está desconsiderando a teoria celular. Ele falou, para mim, o que importa para ser um ser vivo não é ter célula. Para mim, o que importa para ser um ser vivo seria a capacidade de reprodução, seria a constituição química, ter material genético, sofrer mutações, né, ser capaz de evoluir. Então, eu tenho outras propostas que dizem a vida é tudo aquilo que nasce, cresce, reproduz, envelhece, morre. Que aí o cara que segue essa teoria ele vai falar que o vírus é um ser vivo. Ou já o outro que fala, não, eu prefiro a teoria celular, na minha cabeça tem que ter célula. Aí, então ele vai falar, o vírus não é um ser vivo. Tá? Mas a teoria celular é uma teoria válida ainda. Muita gente prefere gostar, né? Prefere aceitá-la. O ideal é juntar tudo, né? Ter uma mistura dos dois. Mas ninguém vai te perguntar o que é válido, a teoria celular ou se eu posso abrir isso para outras opções. Isso não é uma discussão pertinente. Agora, uma questão interessante é por que células tão pequenininhas para formar a vida, né? Porque
A evolução molda a vida. Os seres vivos existem há muito tempo e os organismos sofrem mudanças evolutivas, pressões ambientais acontecem, os seres são grandes, tempos depois são pequenos, né? A gente vê que dinossauros eram animais muito grandões e com o passar do tempo, aparentemente, o mundo animal meio que foi sofrendo uma redução, a galera grandona não ficou, só ficou os pequenininhos. Mas as células que constituem esses organismos, elas são sempre muito pequenas. Por que eu não sou formado por um grande celulão? Por que eu preciso ser formado por várias mini unidades que juntas formam um organismo maior? Aparentemente, a principal resposta para isso é uma coisa que a gente chama de relação superfície-volume. Pensando do ponto de vista matemático, quando a gente mede superfície, a gente está medindo uma área. E quando a gente mede área, a gente mede ao quadrado, metro quadrado, centímetro quadrado. Quando eu meço volume, eu meço ao cubo, né? O volume é centímetro cúbico, por exemplo, milímetro cúbico, metro cúbico. Então é elevado a 3. Ah, ok, e daí? E daí que enquanto a área cresce ao quadrado, o volume cresce ao cubo. É uma proporção de crescimento diferente, aonde o volume ele cresce muito mais do que a área. Então, um organismo que tenha uma área 1, ele tem um determinado volume. Um organismo que tem uma área 2, ele tem um outro volume que é muito superior ao primeiro. E quando você faz essa relação da superfície pelo volume, você vai perceber que quando essa relação ela é alta, você tem uma facilidade de troca. Vou botar isso do ponto de vista mais visual, fica mais claro talvez assim. Aqui, essa pequena esfera, ela tem uma relação de superfície e volume, aqui eu estou considerando uma esfera de raio de 1, raio 1, por exemplo, ela tem uma relação superfície e volume igual a 3. Essa esfera maior, raio 2, ela é o dobro. Ela tem uma relação superfície e volume 1,5. E o que eu quero, né, mostrar para vocês aqui? Que esse volume aqui, ele cresceu ao cubo, enquanto que essa área aqui cresceu ao quadrado. Significa que vamos pensar numa célula. Uma célula, eu tenho aqui dentro um conjunto de necessidades biológicas, de manutenção metabólica, necessidade de entrar água, necessidade de entrar nutrientes, necessidade de excretar coisas. Eu preciso que entrem e saiam moléculas o tempo todo. Quanto maior aquele volume, mais moléculas precisam ser jogadas ali dentro e mais moléculas precisam sair, porque o metabolismo é maior de acordo com um volume grande. Beleza? O problema é que enquanto o volume cresce muito, porque cresce ao cubo, a área não cresce nessa mesma proporção. A área cresce ao quadrado. Então existe um momento em que essa área ela não será o suficientemente grande para permitir uma troca que vá suprir a necessidade metabólica desse volume tão grande de reações químicas que está acontecendo ali. Então, quando você tem uma relação superfície e volume pequena, isso quer dizer que a superfície ela é menor do que o volume. Quando uma relação superfície e volume 3, quer dizer que essa superfície ela continua sendo menor, mas que essa diferença ela é menor. Então, essa relação, quando ela é muito pequena aqui, significa que eu não tenho troca o suficientemente adequada. A relação, isso aqui que você tem que gravar. A relação alta superfície e volume, ela facilita a troca com o meio externo. Isso é muito importante. Tá? Essa é uma visão aqui mais, vamos dizer assim, matemática e física da coisa. Se eu quiser melhorar um pouquinho essa visão, eu vou colocar agora numa outra análise. Repara aqui, eu tenho um cubinho. Cubinho de 1. Essa distância aqui, né? Cada arestazinha aqui, 1.
E aí eu tenho outro cubo maior, 5. Aqui nesse 1, eu tenho uma determinada área de troca. Aqui nesse de 5, eu tenho uma outra área de troca. Se, imaginem, ao invés de ter um cubão, como se fosse uma celulona gigante, ao invés de eu ter uma celulona gigante, se eu tivesse 5 celulinhas, uma do lado da outra, e formasse um cubo com essas várias celulinhas 1. Então quer dizer o seguinte, aqui o meu volume aqui, ele é o mesmo volume daqui. Ah, mas aqui eu tenho mais área de contato, vocês percebem? Porque eu tenho mais membranas. Então significa que eu consigo, numa mesma área espacial, no mesmo volume, no mesmo espaço ocupado, com várias miniaturas, eu consigo ter mais superfície de contato, elas sendo miniaturas, do que se fosse uma estrutura grandona. Eu teria menos superfície. E com mais superfície de contato, eu consigo ter mais trocas. Com mais trocas, eu consigo entregar mais moléculas e tirar mais moléculas e consigo ter um metabolismo mais eficiente. Então, é muito importante que vocês percebam, e isso acontece de ser cobrado, tá, em várias situações diferentes de vestibular, é muito importante você perceber isso aqui. Quanto maior é a relação superfície e volume, a troca vai ser mais eficiente. Quanto menor essa relação, mais difícil é a troca. Tá? Você pode pensar pela questão matemática, de um ser ao quadrado e o outro ser ao cubo, você pode pensar na questão da superfície de contato de troca com o meio. Mas qualquer um dos dois caminhos vão te levar à mesma conclusão. Tem que ter, precisa ter, uma área de contato muito grande para trocar esses nutrientes. E aí a gente acaba tendo células miniaturas, células que vão precisar de microscópios para serem vistas. A gente tem dois grandes grupos de células, as células pro e as células eucariontes. O prefixo pro, ele indica antes, né? Pro vem de antes. E carionte vem de carion. Carion é caroço. O cara olha no microscópio, lá no passado, né, nos microscópios ainda em processo de aperfeiçoamento, e percebe que tem células que têm um negócio aqui no meio, um ponto escurecido aqui no meio. E ele percebe que outras células não têm essa estrutura escurecida. O microscópio não indicava isso. Essa célula sem o caroço, sem a estrutura, ela foi chamada de procarionte. Essa célula com a estrutura, ela tinha o seu próprio caroço, o caroço verdadeiro, né? O cárion verdadeiro. E aí ela foi chamada de eucarionte. A pró não, ela não tem. Sinal de que ela é mais simples, sinal de que ela surgiu da natureza antes dessa estrutura aparecer. Então ela é procarionte. A estrutura básica de uma célula procarionte é o que você está vendo aí. Aqui eu estou vendo uma foto mesmo de microscopia eletrônica. Tá? Essa imagem é de microscópio eletrônico. Eu estou falando de um nível de tamanho que o microscópio óptico não alcança com eficiência. E aí do lado aqui eu estou com um esquema desenhadinho que a gente vê mais, né, nos quadros e etc. Essa bactéria em formato de bastão. Ela é um bastonete comprido. Ela tem membrana, né? Você está vendo aqui a membrana plasmática dela. Tem membrana. Tem ribossomos, isso é importante. Eu não vou me prender aqui, galera, às funções, tá? Não é o meu objetivo aqui. Deixa eu apagar isso. Não é meu objetivo aqui falar de função. Eu estou só querendo mostrar algumas estruturas para comparar. A nossa primeira aula aqui é de comparação. A gente vai ter uma aula de citoplasma, aí eu vou falar das funções, aí é uma outra história. Então ela tem ribossomo, ela tem membrana plasmática, por fora da membrana plasmática ela tem uma parede celular, ela pode formar uma cápsula que vai protegê-la em condições extremas. É possível que algumas dessas bactérias tenham flagelo, que vai servir para movimentação e daí ela sai nadando pelo mundo. Fímbrias, que são como se fossem esses pelos onde as bactérias podem colar umas nas outras e realizar troca de nutrientes, troca de moléculas. É uma maneira delas conversarem quimicamente.
e eu tenho uma região aonde estará o material genético. Aqui em roxo é o cromossomo. Procariontes só tem um cromossomo. É um mísero cromossominho. Esse cromossomo é tudo embolado e fica ali boiando, vagando pelo citoplasma. Não vagando muito, porque é pequeno. Então não tem muito espaço para ficar naquele cantinho, não. Fica ali meio que numa grande área. Mas a área ocupada pelo cromossomo eu vou chamar de nucleoide. Esse é um conceito que a galera gosta. Nucleoide é o núcleo, não é o núcleo. Essa célula não tem núcleo. Nucleoide é a região do citoplasma onde o cromossomo é encontrado. Pode se deslocar para outro canto. Não é o núcleo. Não está fechado por carioteca. Tá? A célula procarionte não tem carioteca. E se vocês repararem, ela não tem várias organelas. Ela não tem, na prática, organelas. O que você está vendo no citoplasma dessa célula, material genético e ribossomo. Ribossomos que produzem proteína e material genético que é informação genética, o DNA, são os genes ali da bactériazinha. Eu não tenho organelas na célula procarionte, ela é uma célula muito simples. Depois, com o passar do tempo, essa célula eucarionte, ela vai surgir a partir da procarionte. É um processo evolutivo, é claro que milhões e milhões de anos, mas o processo evolutivo é o seguinte. Eu tinha ali em algum momento da história do planeta Terra, aqui lá nos primórdios da vida, eu tinha em algum momento procariontes, e tudo que era vida provavelmente era vida procarionte. Por quê? Porque era o mais simples, né? É uma célula mais simples. A vida, o processo evolutivo segue sempre o caminho do mais simples para o mais complexo. Eu não posso esperar que a evolução caminhe surgindo primeiro o mais complexo. É o mais simples. Essa célula ela foi sofrendo dobras de membrana. Essas membranas aqui elas vão se dobrando para dentro. A gente chama de invaginações, ela vai se projetando para dentro. Até que em algum momento essas estruturas de membrana elas vão se fechar, formando o que seria o núcleo. Fragmentos dessa membrana ficam soltos no citoplasma, o que dará no futuro origem às organelas membranosas. Em algum momento houve a entrada de procariontes que vão formar depois mitocôndria e cloroplasto, isso é uma conversa para depois. E aí sim vai surgir os eucariontes complexos. Uma célula eucarionte, ela não surgiu do dia para a noite. Uma célula eucarionte, ela derivou de uma série de modificações estruturais que as procariontes sofreram ao longo do tempo. Não estou dizendo que uma célula procarionte nasceu, sofreu mudanças e virou eucarionte. Eu estou falando de mudanças evolutivas. Milhões e milhões e milhões de anos de mudança. Hoje, nós temos eucariontes e procariontes. Existem organismos dos dois tipos, com os dois tipos de células aí, seres que têm células e seres que têm célula procarionte. Esse é o modelo de célula eucarionte de um animal. Aí tu vê, pela quantidade de tranqueira dentro dela, a quantidade de troço que está aí desenhado, que ela é extremamente mais complexa. Eu tenho um monte de organelas. De novo, não é minha missão nesse momento descrever com detalhes cada uma delas. O material está com vocês, se vocês quiserem ler, se adiantar, ok. Teremos uma aula para isso. Nossa próxima aula é sobre esse tema. Nesse momento eu quero só que vocês percebam o quanto que a célula animal é mais complexa do que a célula procarionte, a célula bacteriana. Ela tem ali as suas organelas, né? Tem o citoesqueleto, tem a membrana plasmática, tem ribossomo também, que tinha na outra. Só que além disso tem um monte de outras coisas, incluindo aqui o núcleo. Núcleo esse formado pelo envelope nuclear, que é a carioteca, formada pelo nucleolo, que é uma região de geração de RNA, e ainda tem a cromatina, que é o material genético em si. Tem os retículos, flagelos, centrossomos, enfim, tem uma infinidade de coisas. Essa é animal. E ainda tem aqui o modelo clássico da vegetal, que também não fica para trás. Também é extremamente complexa, também tem uma série de estruturas, e estruturas que são comuns a animal, inclusive o núcleo, os retículos, mas tem ali coisas diferentes, como o cloroplasto.
Então, é uma célula, a célula eucarionte de um modo geral, uma célula bem mais complexa do que a procarionte. Tá? Nós teremos um momento para estudar as organelas, nós teremos um momento para estudar as bactérias com calma. Então, relaxa, aqui a gente está só vendo uma apresentação geral. O que eu quero entrar em mais detalhes com vocês nesse primeiro momento é sobre a membrana plasmática. Tá? Eu quero que vocês tenham ali um olhar um pouquinho mais detalhado para a membrana em si. Membrana plasmática, ela é um envoltório presente em todas as células. Normalmente, quando a gente pergunta para o aluno qual é a parte mais importante de uma célula, aí a maioria fala assim, é o núcleo. O núcleo é o centro de controle, etc. E não é. Quer dizer, não que eu não seja de centro de controle, controla muita coisa. Mas não é a mais importante. Porque a mais importante é aquilo que nenhuma célula pode deixar de ter. E tem célula sem núcleo, que tem limitações. Ela não vai se dividir, ela tem um tempo de vida menor e tal. Mas existem células anucleadas. Já a membrana plasmática não tem célula sem membrana plasmática. Se eu tiver uma célula, vou desenhar aqui, ó, célula, que é a nossa célula clássica estilo ovo frito, e o núcleozinho dela ali. O que acontece se eu tirar a membrana? Eu vou apagar a membrana dela. Acabou a célula. Percebem? Não tem célula sem membrana, seja eu ou procarionte. E, essencialmente, o componente mais importante no sentido de abundante na membrana plasmática, são os fosfolipídios. É uma bicamada fosfolipídica. Esse aqui é um fosfolipídio. O fosfolipídio tem essa partinha, essa cabeça azul. Essa cabeça é onde fica o fosfato. E o fosfato ele é polar. Lembra da nossa aula sobre água? A água é um composto polar. Se o fosfato é um composto polar, significa que essa cabeça ela é hidrofílica, curte água. E aqui, essa parte de baixo, ela é o ácido graxo. São duas cadeias de ácido graxo que não necessariamente são iguais. Elas podem ser cadeias diferentes, o que importa é que sejam ácidos graxos. Se vocês lembrarem das nossas aulinhas lá atrás, a de lipídios especificamente, eu falei que lipídio pode ter ali, ó, por exemplo, uma dupla ligação, isso vai entortar a cadeia de ácido graxo. A nossa perninha torta aqui é uma ligação dupla que deu aquela torcida. Se eu tenho muitos fosfolipídios com muitas cadeias de ácido graxo com ligações duplas e triplas, isso vai entortando mais, né? Isso diminui a estabilidade. Esse ácido graxo não curte água, ele é apolar, então essa camada ela é hidrofóbica. Um fosfolipídio ele tem uma polaridade na parte do fosfato e uma apolaridade na parte ali do ácido graxo. Então ele é uma molécula que a gente chama de anfifílica, ele gosta, né, de água de um lado e não gosta de água pelo outro lado. Isso justifica a bicamada. Olha esse recorte de membrana. Isso aqui é um recorte, né? É como se eu tivesse pego aqui uma célula, cortado um pedaço da membrana e ampliado aqui. Então, o que você está vendo ali é um recorte da membrana. Então, por exemplo, aqui é o lado extra e aqui é o lado intra. O que vocês vão perceber? Essas bolinhas amarelas com essas perninhas em preto são os fosfolipídios aqui, ó. Isso é um fosfolipídio. Aqui eu tenho outro. Eles ficam virados com as suas perninhas de ácido graxo um contra o outro. E por que isso? Porque do lado de fora, no lado extra, onde tem essas bolinhas amarelas, onde tem o fosfato, eu tenho um ambiente com água. E do lado de dentro, eu tenho um ambiente com água.
Então, se fosse só uma camada, a cabeça que gosta de água está em contato com água, beleza. Mas a outra, se tem água aqui embaixo, essa outra aqui ela não quer ficar aqui. A molécula ia tender a rotacionar para fugir da água. Só que em cima também tem água, ela ia ficar enlouquecida, sem saber para onde ir. Então, o que que acontece? Quando eu tenho várias moléculas de fosfolipídios, no ambiente com água, elas se organizam. É uma afinidade natural, quimicamente natural. Aonde as perninhas apolares, elas se aproximam uma da outra, porque elas gostam uma da outra, e essas cabeças que gostam d'água, elas ficam voltadas para onde tem água. Então, a própria natureza química do fosfolipídio força as moléculas a se organizar, formando uma camada dupla. Essa camada dupla tem inserida entre elas um monte de moleculinhas de colesterol. O colesterol ele se enfia ali e garante um aprisionamento, uma aproximação, uma estabilidade para a estrutura inteira. Então não é só fosfolipídio. Tem colesterol entranhado ali, fazendo uma amarração. O colesterol vai se prender muito bem à parte apolar, que é a gordura, e aí vai fazer uma amarração muito eficiente. E mergulhado nessa estrutura toda, eu vou encontrar uma série de glicídios e uma série de proteínas. Por exemplo, proteína canal, essa aqui está atravessando toda a membrana. Tem proteínas que são mais periféricas, fica só para o lado de fora, só para o lado de dentro. Tem proteínas associadas a carboidratos, que seriam glicoproteínas. Tem lipídios associados a carboidratos. Enfim, eu tenho uma montoeira de moléculas proteicas, glicídicas, lipídicas, tudo se juntando para fazer a membrana. Ela é uma grande mistura. Tem livro que usa o termo fosfolipoglicoproteica. Essa é a composição química da membrana. É legal também saber que o modelo de membrana plasmática que a gente adota é o chamado modelo mosaico fluido. O que é um mosaico? É essa montoeira de moleculinhas diferentes que se organizam. Isso é um mosaico, é uma mistura dessas estruturas todas, mas de um modo organizado. E é fluida porque tem fluidez. Tudo que você está vendo nessa estrutura de membrana se mexe. Tem movimentação aqui. Então a proteína que está num ponto, daqui a pouco ela está no outro. Os fosfolipídios, eles podem se deslocar, pode um para a direita, o outro para a esquerda, vice-versa, pode os dois para um lado. Eles podem rotacionar de modo a virar, a gente chama de flip-flop, ela faz esse movimento aqui. Então tudo que você vê na estrutura de membrana é tudo móvel, nada está fixo. É por isso que é chamado de fluido. Então, quando eu falo que o modelo é mosaico fluido, eu quero dizer para vocês que ela é formada por um conjunto de moléculas que se organizam, gerando uma estrutura organizada, que tem fluidez, que tem maleabilidade. As coisas se movimentam aqui dentro. Perfeito? Esse é o modelo de membrana que a gente conhece. Essa é uma imagem mais lúdica, né? mais próxima de como é que seria ali uma visão da membrana ali no ambiente intracelular, extracelular. Lucas, me tira da tela aí só para... Então, seguinte, o que vocês estão percebendo? Aqui está aqui, ó, matriz extracelular. Então essas coisas verdes aí, elas estão do lado de fora da célula, que é extracel. Extracel. Então eu tenho moléculas, proteínas e etc. que estão do lado de fora da célula. Aqui eu tenho um fosfolipídio, outro fosfolipídio e outro fosfolipídio, e assim vai, vários fosfolipídios. E o lado de dentro, aqui é o lado intracelular. A membrana ela está entre os dois mundos, separando os dois mundos. Repara o colesterol, ó, colesterol. Aqui eu tenho colesterol, eu tenho colesterol. O colesterol ele fica ali entranhado na parte de ácidos graxos, na parte mais lipídica. E aí eu tenho, por exemplo, proteínas, isso aqui, ó, isso aqui que eu estou pintando é uma proteína. Ela está pegando do lado de fora até o lado de dentro. Tem aqui um espaço no meio e uma outra proteína. Então essa é uma proteína que conecta os dois lados.
Enquanto que eu tenho proteína aqui, ó, essa aqui, ela só está de um lado. Essa aqui, ó, só está de um lado. Então tem proteínas que atravessam e tem proteínas que ficam perifericamente, ou do lado de fora ou do lado de dentro. Alguns lipídios associados a carboidrato, por isso glicolipídio. Você vê que ele tem uma perna lipídica aqui, inserido, preso a uma estrutura de carboidrato que está para fora. E eu tenho glicoproteínas. Eu tenho uma estrutura proteica aqui, que está inserida na membrana, e carboidratos presos a ela. Então, glicoproteína. Então esse é o mundo da membrana. Uma série de moléculas enfiadas ali nesse mar de fosfolipídios, separando o lado de dentro do lado de fora da célula. Vamos lá, seguindo. Eu posso aparecer de novo agora. Valeu. Especializações da membrana. As membranas, elas têm especialidades, elas têm adaptações. Ela envolve o conteúdo citoplasmático. Então, ela delimita, ela dá o limite. Ela diz, ó, daqui para dentro é célula, daqui para fora não é mais célula. E ela tem outras funções. Ela tem principalmente a função de exercer troca, de absorver coisas, de eliminar coisas. Ela é a linha de frente quando uma célula e outra célula entram em contato e elas querem se comunicar de algum modo. A membrana é quem vai fazer esse contato. A comunicação entre células acontece pela membrana. Então ela tem um conjunto de funções absurdamente grande. Tem várias moléculas presas nela. Então, dentre as especialidades, dentre os pequenos detalhes que vão se desenvolvendo ao longo dos processos biológicos, a gente tem as microvilosidades. A ideia de vilos vem de dedo. Vilos, tipo dedo. A mão. Os dedos da mão, essa aqui, ó. Essa aqui, por isso é vilosidade. Mas veja bem, pensando numa estrutura como a minha mão, eu tenho vilosidades aqui, sim. Mas você está vendo com o seu olho nu, está vendo macroscopicamente. Então isso é uma vilosidade. Quando eu chego ao nível de célula, quando eu observo ao nível de membrana e percebo essas dobras de membrana aqui, aí é, obviamente, um ambiente microscópico. Então virou uma microvilosidade. Por que eu falo isso? No nosso intestino, a parede intestinal, se eu fosse desenhar o intestino com uma visão muito lá de longe, parece que ali é uma linha, isso aqui é um tubo assim. Se eu fosse ampliar um pouquinho mais o intestino, a gente ia perceber que, na verdade, ele é cheio de dobrinhas. Assim. Então, se eu amplio um pedaço, eu vejo que, na verdade, são várias dobras. Só que essas dobras, se eu chegar com uma lupa, se eu chegar com um olho mesmo, bem de pertinho, eu vejo que ele já não é liso. Eu vejo que ele tem umas ruguinhas. Isso aqui é vilosidade. Essas dobras são vilosidades. Agora, se eu pegar uma dobra dessa e ampliar, aí eu terei, né, o que eu vou conseguir enxergar, e só vou conseguir enxergar esse nível de microscópio, eu vou enxergar que as células que formam, imagina o seguinte. Tem várias células formando essa estrutura. As células têm dobras na sua membrana. Núcleozinho de cada célula. Então, as células que compõem a parede do tecido, elas têm dobras na sua membrana. Isso é microvilosidade. Microvilosidade é uma especialização de membrana plasmática. É uma especialização de estrutura celular, por isso é micro. Aí não confundam, então, vilosidade com microvilosidade. A lógica parece ser a mesma, mas é a questão de tamanho. A microvilosidade ela é uma adaptação de membrana plasmática.
Não são dobras, são projeções. A gente chama dobra de evaginação ou de invaginação. Evaginar é dobrar, projetar para fora. Invaginar é projetar para dentro. E daí essa superfície ela fica ampliada. É óbvio. A área de contato que essa membrana tem, ela é maior. E como a nossa conversinha mais no início aqui dessa aula, quanto mais área de contato de membrana, mais coisa eu consigo jogar para dentro ou para fora. Eu consigo absorver ou excretar melhor. Então, uma célula com microvilosidade é uma célula que visa ter mais contato com o mundo externo. A membrana dela quer mais contato. Então, em geral, isso está muito relacionado a aumentar a absorção. Isso está muito presente no intestino, por exemplo. Isso está presente nos alvéolos pulmonares, que são estruturas, são tecidos, são ambientes que visam absorver muito pelo contato da sua membrana com outro ambiente. Então, microvilosidade aumenta a área de contato, aumenta a absorção, portanto, e a área de excreção. Outra especialização interessante é a chamada zona de oclusão, ou zônula de oclusão. A zona de oclusão imagina uma espécie de cimento. São proteínas, aqui, ó. Aqui são duas membranas, e proteínas que colam de tal modo que o espaço entre células, né, então eu tenho aqui, ó, célula número 1, célula número 2. Essas células elas estão presas por zonas de oclusão. Estão presas por um tipo de proteína que cria ali uma liga, que cria um cimento proteico tão forte, tão forte, tão forte, que nada passa. Nem água, nem líquido passa. Às vezes nem ar passa. E isso acaba sendo muito importante para você vedar um determinado espaço. Você tem um órgão e esse órgão ele não tem que deixar nada passar para não sair nada para o outro lado. Sei lá, tipo estômago. Eu não quero que o meu suco gástrico tenha contato com o lado de fora do meu estômago. Então essas células, elas não podem estar só perto uma das outras. Essas células, elas têm que estar coladas de tal modo, uma liga tão forte que não deixe nada passar. E isso é o que eu vou chamar de zona de oclusão. A outra é a chamada junção comunicante, a gente chama de junção gap. Já nesse tipo de junção, a conexão proteica que faz uma célula ficar perto da outra, ela, além de colar as células, ela permite a comunicação, ela permite a troca. É como se fosse um tubo, um canal por onde as substâncias passam de um lado para o outro. Então, se duas células fazem junção gap, eu garanto que o conteúdo químico do citoplasma de uma pode passar para da outra e vice-versa. Aí eu tenho uma comunicação, uma troca de moléculas, é uma conversa química entre as células. A junção gap permite essa conversa, permite essa troca de moléculas. Diferente da zona de oclusão, que é só para lacrar mesmo, para blindar o tecido. Existe ainda também os desmossomos, que são proteínas de junção de células. Não é tão forte quanto as junções de oclusão, mas ao mesmo tempo permite ali uma adesão razoavelmente boa. Desmossomos estão aqui. O pessoal aí da literatura, né, os livros de um modo geral, compara como se fosse um botão de pressão. Eu tenho duas proteínas, uma em cada célula, em cada membrana, e elas conseguem fazer uma união como se fosse um botão, então uma presa na outra. Dá para você separar sem necessariamente romper as membranas. Não é fácil, mas em teoria dá para fazer. Nas junções do tipo zona de oclusão, isso não rola, está muito colado. E as interdigitações seriam um misto de microvilosidade com desmossomo. Só que assim, não tem proteína. São várias, imagina duas células que têm essas vilosidades e elas estão entrelaçadas, né, meio tortinhos, que fica tão bem presinho que a célula fica junto. Então ela é uma maneira de conectar células, mas não com tanta força quanto o desmossomo, que não é tão forte quanto as zonas de oclusão. Então é um nível de aderência, que é um nível de aprisionamento de células. No alto a zona de oclusão, depois vem desmossomos, depois vem as interdigitações.
E as microvilosidades, o objetivo da microvilosidade é troca, é fazer aumento de superfície de contato e melhorar a troca com o meio. Tá? Então essas são as especializações. Além das especializações, que são de membrana, é possível que você tenha mais células envoltórios externos à membrana, que seriam então capas, coisas que encapam a membrana da célula. Então está mais externo ainda. Ah, mas então faz papel de membrana. Não, a membrana é a composição química e as propriedades da membrana são uma coisa. Os envoltórios, eles estão por fora, normalmente para proteger ou para auxiliar na membrana. Então são coisas que estão por fora encapando a membrana. Uma delas é a parede celular bacteriana. Acho que não precisa nem dizer, né? Parede celular bacteriana. Qual é o tipo de ser vivo que tem parede celular bacteriana? Opção A seria uma planta, opção B seria um fungo, opção C seria uma bactéria. Então é óbvio que a parede celular bacteriana está presente nas bactérias. A composição química, a principal composição química dela é o peptidoglicano. O peptidoglicano é uma glicoproteína. É uma molécula proteica e de carboidrato associado. Existem dois tipos de bactéria quando a gente olha para a parede celular. Bactérias têm parede celular, tá bom? Bactéria tem parede celular. Não tem negociação aí. Se é bactéria, eu espero encontrar a parede celular. E essa parede celular tem peptidoglicano. Qual a diferença? Algumas têm basicamente só peptidoglicano. E aqui está a membrana, ó, membrana celular. Outras têm o peptidoglicano mais fino e tem uma capa de fosfolipídios aqui, uma camada lipídica. E depois vem a membrana. Aqui está a membrana. Aqui está o peptidoglicano. E aqui está uma outra capa de membrana. Não é a plasmática, aqui é uma outra membrana. Não tem a mesma composição da plasmática, mas tem fosfolipídios, né? Essa organização de fosfolipídios dupla é igual. Isso aqui é a parede celular bacteriana dessa bactéria, que eu vou chamar de gram negativo, e dessa aqui, que é a gram positiva, eu tenho só esse capão de peptidoglicano. Não tem a gordura. Então a gente classifica bactérias em bactérias gram-positivas e gram-negativas, de acordo com a composição, a estrutura da parede celular. As duas têm parede celular. Só para vocês entenderem o nome. Um pesquisador chamado de Hans Gram, ele desenvolveu um corante que ao jogá-la na célula bacteriana, esse corante ele tinha uma cor roxa. Ao jogar o corantinho roxo, esse corante ele agarra no peptidoglicano. Então, quando ele pegava uma bactéria, jogava o corante, deixava alguns minutos, escorria o excesso, e todas as bactérias ficaram roxas, ou seja, elas absorveram aquela substância, ele dizia, essa bactéria aqui, ela absorveu o corante. Eu vou chamá-la de gram-positiva, porque ela absorveu o pigmento que eu joguei. O peptidoglicano absorve. Já outras bactérias, quando você joga o corante de gram, como ela tem uma capa lipídica, que é essa aqui, como ela tem uma capa de lipídica, e depois ela tem um peptidoglicano, o que acontece? O corante não atravessa essa capa com eficiência. Então, às vezes, pega até uma corzinha, mas ficava uma corzinha muito clara. O corante ficava muito, muito, muito leve. Ele não se aderia com força. Eu falo, pô, então ela não reage ao corante. Então ela é gram-negativo. O que se sabe na prática, né, independente dessa diferença visual, é que as gram-negativas elas são mais protegidas ambientalmente, mais resistentes do ambiente do que as positivas. Talvez essa camada dupla ela seja melhor para proteger.
Então, as gram-negativas tendem a ser mais difíceis de combater. Em geral, doenças causadas por bactérias gram-negativas são doenças de uso de antibióticos mais intensos ou específicos. Beleza? Então, lembrem-se, peptidoglicano sempre presente, mas na negativa tem uma membrana e depois tem um peptidoglicano. Isso é da espécie, tá? Então, a espécie de bactéria A, B, C ou D, cada uma tem o seu padrão, mas ou é positiva ou é negativa. A parede celular bacteriana, ela é presa na membrana plasmática, tá? Ela é por fora, mas presa, aderida. O que eu quero dizer? Tá colada. Se eu puxar a parede celular, a membrana rasga junto, tá tudo preso. Aqui agora a parede celular vegetal, ou seja, das plantinhas, né? Está presente nos vegetais. Todos os vegetais têm parede celular vegetal. Todos, sem exceção. Todas as células vegetais têm parede celular vegetal. A diferença é que algumas têm muita, outras têm pouca. A composição básica é celulose e lignina. Celulose é um carboidrato. Lignina é um composto muito misturado. Quimicamente, a gente não consegue identificar ali proteína, carboidrato, é uma mistureba de coisas. Mas é um composto orgânico. A lignina é muito rígida, rígida demais, muito resistente. Ela está muito comum, por exemplo, no que a gente chama de lenho, que é o xilema. É de onde se tem a lenha, a madeira. A madeira é dura, maciça, porque ela é muito rica em lignina. A celulose está sempre presente. E a celulose ela também é rígida, só que ela é um pouquinho mais maleável, né? A celulose é usada para fazer o papel, por exemplo. Então, tem tecidos que vão. Tem células vegetais, tecidos vegetais, que vão ter um acúmulo de lignina muito forte, muito forte. Outras mais celulose. Outras têm os dois pouquinho. Isso aí vai variar de coisa para coisa. Essa parede celular vegetal, né, composta ali de celulose, ela vai garantir uma proteção, uma sustentação para a planta, ela é externa. Então você imagina o seguinte, vou fazer um rabisco aqui. Imagina que isso é uma parede celular. E aí dentro dessa parede celular, no espaço interno, em azul, eu teria a célula vegetal e o núcleo dela. Essa célula vegetal, ela está fechada nesse campo de força, né, nessa barreira, e é protegida porque a celulose e a lignina são fortes, então a gente atrapalha um pouco a troca com o meio. É difícil, às vezes, absorver ou eliminar certas coisas, porque é impermeável, a parede celular ela é impermeável. E aí rolam uns buraquinhos, né? Aqui tem uns buracos, assim, tem uns espaços por onde moléculas podem passar. Então, às vezes, eu vou ter uma outra parede aqui e, por exemplo, uma outra célula. E essas duas células podem trocar por essas comunicações entre as paredes. Essas comunicações são chamadas de plasmodésmos. São esses buracos na parede celular. E lá dentro fica a célula em si. Então a parede celular vegetal ela é rígida, ela não é colada na célula, a célula pode encolher, aumentar, tá? E ela é impermeável. Para repor essa dificuldade ali, para resolver essa dificuldade, existem os plasmodésmos. Claro, a troca é limitada, porque só pode ter troca pelos plasmodésmos. Não é toda a superfície que troca. Então, o metabolismo do vegetal ele é mais limitado mesmo por conta disso. Tá? Então, tudo que tenha muita celulose, em geral, são partes vegetais que têm mais parede celular. Toda célula vegetal tem. E ainda tem o glicocálix, ou glicocálice, varia, que está presente em várias células de organismos. A gente vai encontrar principalmente em animais, células animais. Outras células de outros seres também têm, porque no animal acaba sendo mais abundante. E como o animal não tem as paredes, né, não tem parede celular, o glicocálix é o que sobra. E são conjuntos de glicoproteína, principalmente glicoproteína, mas um pouquinho de lipoproteínas que ficam presos na membrana.
Então, essa imagem aqui, eu vou voltar lá atrás, para vocês olharem aqui. Aqui, nessa aqui mesmo. Essa glicoproteína aqui, essa aqui pode ser uma lipoproteína, essa aqui é uma lipoproteína, um glicolipídio. Essas moléculas de carboidratos associados a proteínas ou associados a lipídios, essas moléculas compõem o que a gente chama de glicocálix. Só que ali no desenho fica ali um ou outro solto, né? Porque é didático. Na real, quando você olha, isso aqui é uma imagem de um vaso sanguíneo, isso aqui é uma superfície interna de vaso sanguíneo, que você está vendo aqui. Essas coisinhas aqui ampliadas é isso, ó. Esses pelos, parecem pelos, na verdade são as moléculas de glicoproteínas. Então é muita molécula. Forma uma penugem ali, né? Um conjunto de estruturas que, em alguns casos, dependendo da densidade, da quantidade, realmente protege, serve como proteção. Mas serve como moléculas de comunicação também. O glicocálix ele garante que células se comuniquem, que essas moléculas elas se encaixam. Elas permitem a identificação. A composição química desse glicocálix ela é, de certo modo, exclusiva nas células. Então, tecidos, células e até organismos podem ter composições específicas ali para as proteínas, por carboidratos e tal, e funciona como uma identidade, uma identificação celular mesmo. Tá? Então, a gente tem ali, por exemplo, uma célula de um órgão X, ela tem uma composição de glicocálix diferente da célula do órgão Y. E aí, se essa célula do órgão X for parar por algum acidente no órgão Y, ela vai ser reconhecida pelo sistema imunológico e destruída. O glicocálix ele tem como função uma conversa química, o reconhecimento celular, a proteção. Então, ele é uma estrutura bastante importante, muito importante em células animais, principalmente, que não tem a parede celular. Então, glicocálix. E para encerrar, mas ainda tem um papo aqui, vou falar dos transportes pela membrana. Então a gente falou da noção geral ali de célula, né? Quanto surge, a questão dos tamanhos, dos tipos básicos de célula, falei da membrana. E aqui agora a parte mais importante em relação à membrana, que a gente vê que cobra-se muito em prova, os transportes. Existem até três blocos de transporte. Existem os transportes passivos, os transportes ativos, e ainda tem um caso à parte, que são os englobamentos, os transportes de grandes moléculas. Mas aqui pensando em transporte de pequenas moléculas, eu tenho o transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo, ele tem uma coisa muito importante nele. Na verdade, eu diria que duas coisas são essenciais no transporte passivo. Ele não gasta energia e ele visa a igualdade. Já já eu explico essa igualdade. O transporte ativo é o oposto. Ele gasta energia e visa a desigualdade. O lance é, se o transporte ele não gasta energia, a célula ela não consegue controlar esse transporte de modo direto. Porque como é que a célula poderia controlar um transporte? Eu não quero mais que ele aconteça, então eu vou fechar aqui, eu vou parar de gastar energia e o transporte vai parar de acontecer. Só que se ele é gratuito, se ele não gasta energia, ele acontece naturalmente. O que impede esse transporte de acontecer? Ele só não vai acontecer quando o objetivo dele for cumprido. Qual é o objetivo dele? Igualdade. Então, o transporte passivo vai visar o tempo todo a igualdade e a célula só consegue impedi-lo, e aí não é nem bem impedir a palavra ideal, mas ele só não vai acontecer se os ambientes estiverem iguais. Tá, mas que ambientes eu estou falando? E aí é importante você entender
que eu estou falando de uma célula. Eu estou falando de um transporte através da membrana dessa célula. Então, eu estou dizendo sobre a entrada de moléculas para essa célula ou a saída de moléculas dessa célula para o lado de fora. Então, esse é o transporte que eu estou dizendo. Todo transporte pela membrana, ele está acontecendo pela membrana. Então, a molécula tem que ir ou para dentro ou para fora. A membrana separa dois mundos. O mundo extracelular do mundo intracelular. Esses são os dois ambientes que têm que estar iguais no transporte passivo. O transporte passivo acontece e continuará acontecendo enquanto os dois ambientes não estiverem iguais. Enquanto o lado interno e o lado externo não estiverem iguais. Iguais em relação ao quê? Iguais em relação à concentração. Concentração é uma relação soluto-solvente. Eu posso mexer na concentração quando eu olho para o soluto, quando eu olho para o solvente, em relações inversamente proporcionais. O soluto e o solvente é sempre água. E o soluto, outras coisas que estarão dissolvidas na água. A osmose é o transporte de solvente. As duas difusões, transporte de soluto. Solvente e soluto. Até quando? Até a igualdade dos ambientes. Igualdade de concentração. No transporte ativo, todo transporte ativo ele é essencialmente igual. Ele vai visar a desigualdade. Ele vai acontecer através do transporte de soluto. O que vai variar é que esses transportes ativos eles vão bombear diferentes solutos. Alguns solutos são sódio, outros solutos podem ser o manganês, pode ser o cálcio, pode ser o potássio, daí varia. O exemplo, não é a única, mas o exemplo mais famoso e mais importante para a gente é a bomba de sódio e potássio. Ela é um transporte ativo, mas existem outros transportes ativos que seguem o mesmo padrão lógico. Só vou mudar o soluto envolvido, mas a lógica é sempre a mesma. Ele vai para o lado que vai favorecer a desigualdade. E aí vai ficar mais claro isso aqui, peraí. Vou falar primeiro da osmose. Osmose, por definição simples, transporte passivo de água, ou seja, o solvente, e essa água ela vai em direção ao meio mais concentrado. Gente, é muito óbvio isso. Muito, muito, muito óbvio. Tem que ser óbvio na sua cabeça, porque se você só ficar decorando, isso não se perde. Se eu tenho uma célula, o lado de fora é mais concentrado. Lembra para mim lá, ó, concentração, soluto, solvente. O lado de fora é mais concentrado, logo o de dentro é menos. Se eu quero a igualdade, porque o transporte passivo visa a igualdade, e eu quero a igualdade trabalhando com água, porque eu só posso transportar água porque é osmose, para onde a água tem que ir? A água tem que sair. A água tem que ir em direção ao mais concentrado. Pô, mas por quê? Porque a água indo para o mais concentrado, eu aumento o solvente. Olha a relação. É soluto, solvente. Se o soluto está muito alto, e por isso que a concentração está alta, o que eu preciso fazer para reduzir a concentração e igualar com o outro lado? Eu preciso aumentar o solvente. Então eu preciso que essa água vá em direção ao lado mais. Aí se o lado mais fosse o lado de dentro, a água vai para dentro. Então por isso a água vai sempre para o lado mais concentrado, porque a água sendo o solvente, ela dissolve o lado mais concentrado, reduzindo a concentração, até que iguale com o outro lado. Quando os dois lados estiverem iguais na concentração, o que acontece? Parou.
Fica mantida a igualdade, é só ficar equilibrado agora. Então, no processo de osmose, a água vai para o lado mais concentrado. Se essa entrada de água, por exemplo aqui, ó, a água está entrando na célula, porque a solução ela é hipotônica. O que é uma solução hipotônica? O meio de fora é menos e lá dentro da célula é mais. Se a solução é hipotônica, a água vai para o lado mais concentrado, a água entra nessa célula, podendo estourar a célula. Ela pode, às vezes, só inchar, ficar túrgida, mas às vezes ela vai chegar a nível de estourar. Morreu, acabou. Pô, mas por que a célula não impede isso? Porque é passivo, é incontrolável. Está diferente de concentração? Vai entrar água. Por outro lado, em células vegetais, a célula só fica túrgida, inchada, ela não estoura. Pô, por que a célula vegetal não estoura? Porque tem parede celular, que é rígida e não deixa estourar. A animal não tem. Então pode entrar e até estourar, sofrer lise. A gente chama essa lise, né, de plasmoptise. Plasmoptise é a lise dessa célula animal. Se a solução é igual isotônica, o que entra e o que sai fica na mesma. Entre sai, entre sai, entre sai, entre sai. Não muda o formato. Se a solução é hipertônica, o lado de fora é mais, é hiper. A célula é menos, a água sai e essa célula vai murchar, vai desidratar. E pode morrer por desidratação. A gente chama isso de plasmoptise. É quando a célula dá essa murchada, essa morte por desidratação. Às vezes ela nem chega a morrer, ela murchou, pode morrer por conta disso. Se você conseguir fazer ela reidratar, se eu tirar ela do meio hiper e colocar aqui no meio hipo, se eu trocar ela e jogar ela aqui, ela vai começar a ganhar água. Aí a célula que sofreu plasmoptise, ela volta e ela vai sofrer o que a gente chama de agora que eu tô vendo, gente, foi mal. Não é plasmoptise, é plasmólise. Falando uma coisa pensando em outra. Plasmólise. Plasmoptise é essa. A plasmólise é a murchação. Se a plasmólise for revertida, eu botar no meio hipo e a água entrar de volta, aí essa plasmólise revertida eu chamo de deplasmólise. É uma possibilidade. Mas plasmólise já está problemático demais para sua cabeça. Aqui eu tenho a célula plasmolizada, né? Ela murchou e ficou aqui plasmolizada. Tá, em célula vegetal então murcha, sim. Célula vegetal murcha, fica plasmolizada. A parede celular não impede isso. A parede celular impede a explosão, mas a desidratação não impede. É por isso, por exemplo, que se você aguar uma planta com água salgada, você mata a planta. Por quê? Porque você vai plasmolizar as células da raiz, que vão ficar banhadas de água salgada, vão começar a desidratar, perder água, vão plasmolizar, vão morrer desidratados, e se a raiz morre, para de absorver, né, matéria, moléculas do solo, a seiva bruta para e aí para tudo. Por isso que aguar planta com água salgada é a morte da planta. Ah, mas tem planta que vive em solo com água salgada, tem planta de manguezal. Essas estão adaptadas, pô, aí é outra história. Estou falando uma planta comum. Planta adaptada, e ela tem maneiras de excretar, ela joga sal para fora, bombeia sal para fora. Aí a gente entra nos transportes ativos, daqui a pouco. A osmose, ela pode afetar ainda algumas outras coisas aqui, alguns bichinhos, né? Principalmente os peixes, porque peixe vive na água. Na gente, né, no nosso organismo, a osmose, ela impacta muito quando a gente ingere líquidos, e esses líquidos serão absorvidos, jogados para a corrente sanguínea, e aí você afeta a salinidade, você afeta a concentração do sangue. Então, por isso que sódio aumenta a pressão. Por que o sódio aumenta a pressão do cara? Porque, vou voltar aqui nessa bagunça aqui. Se um vaso sanguíneo
Você acabou de se entupir de sal. Se fica cheio de sal na corrente sanguínea, a água será atraída para dentro do vaso sanguíneo. A água é atraída para onde tem mais soluto, aumentando o volume de líquido dentro do vaso, fazendo esse vaso, então, dilatar, fazendo pressão. Sua pressão aumenta porque você ingeriu muito sal. Osmose. Então, na gente, o consumo de bebidas hipertônicas ou hipotônicas vão afetar lá no sangue, no mecanismo de funcionamento da circulação sanguínea. Agora, imagina um peixe que vive o tempo todo no ambiente aquático. Ele está imerso, na verdade, está submerso na água. Então, a água do lado de fora do corpo dele está fazendo algum tipo de questão de ajuste osmótico no organismo. Se essa água for doce, significa que ele vive num ambiente com baixa salinidade. A água doce é um ambiente hipotônico. Então essa água ela é menos concentrada do que as células do peixe. A tendência é que esse peixe ganhe água por osmose. Então entra água por osmose. Está aqui, ó, entrada de água por osmose. Entra naturalmente pelos seus tecidos. Então esse peixe ele pode ganhar água demais e isso pode ser um problema, pode diluir, né, as moléculas, as substâncias químicas que estão dentro das células, ele pode aumentar a sua pressão hídrica e isso não seria saudável. Então esse peixe precisa se ajustar. O que ele vai fazer? Ele vai acabar não ingerindo muita água, ele não ingere água, não precisa ingerir, na verdade ele tem que evitar essa ingestão de água. Ao mesmo tempo em que ele vai precisar fazer aqui uma absorção ativa de sais. Ele já que ele não ingere essa água, as brânquias dele absorvem muito sal. Ah, mas ele está na água salgada. Mas a água salgada, o que entra é água. O sal não atravessa a membrana, é a água. Para que ele tenha esse sal no sangue, ele tem que usar as brânquias para absorver. E ele vai ter que fazer muito xixi, vai urinar muito, porque inevitavelmente a água entra por osmose. Então ele tem que urinar bastante para eliminar esse excesso de água. E uma urina diluída. Essa é a vida do peixe da água doce. Então o peixe da água doce ganha água por osmose, os sais minerais que existem nessa água não vão para ele, e os sais minerais vão através das brânquias. Vai absorver a água e precisa eliminar essa água urinando bastante. E vai evitar beber. Já o peixe d'água salgada, o peixe marinho, é o contrário. O meio externo a ele é hiper, então ele perde água por osmose, então ele vai desidratar. Para evitar essa desidratação, ele ingere muita água. Só que essa água que ele ingere, agora ele está ingerindo, entra com sal. E aí o que ele precisa fazer? Jogar sal para fora. Então ele excreta esse sal. E vai urinar de modo controlado, porque ele não pode também eliminar muita coisa na urina, já que ele está naturalmente desidratando pelo ambiente. Essa lógica, essa inversão de comportamentos aqui, é uma adaptação evolutiva. O peixe não escolhe, agora eu estou afim de fazer isso, agora eu estou afim de fazer aquilo. É mecanismo de ajuste natural, fisiológico. Se você troca o peixe de ambiente, você mata o bicho. Cada um está adaptado ao seu cenário. Tem peixes adaptados aos dois? Tem peixes adaptados aos dois. Então, em certa fase da vida do bicho ele está na água salgada, em certa fase ele vai para a água doce, vice-versa. Mas aí são casos de peixes adaptados. Você não pode pegar qualquer peixe e esperar, vou te jogar na água salgada, vai lá, vai e vive. Tu vai matar o bicho, ele não vai se adaptar do dia para a noite. É uma questão evolutiva. Na questão dos protozoários são seres unicelulares, são formados por uma única célula. Repara, o peixe ele faz um ajuste fisiológico usando órgãos de ingestão, de excreção. Eu tenho sistemas. Olha a complexidade disso. O peixe é um animal complexo. Agora, quando eu falo do protozoário, não, ele é uma célula. Ele não tem sistemas, órgãos ou coisa do tipo. Ele é uma célula. Se ele é dulcícola, ele vive na água doce. Tá? Dulcícola é o ser da água doce. Então, significa que o lado de fora dele é um lado menos concentrado. Portanto, dentro da célula é mais concentrado. O
que vai acontecer? Entra água por osmose. Natural, a água vai para o lado mais. Essa água entraria e ele poderia inchar e estourar. Ah, é só ele urinar, é só ele beber água, não beber água. Ele não tem esses ajustes, ele não tem esses sistemas. É uma célula. O que existe para resolver esse problema? Uma organela chamada vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. Como é que funciona o vacúolo? Ele é uma bolsa membranosa movido a ATP que bombeia, que joga a água para fora. A água que inevitavelmente entra por osmose gratuito, sem gasto de ATP, é ativamente gastando ATP, gastando energia, ela é ativamente jogada para fora. Então esses seres, né, os protozoários dulcícolas, eles precisam gastar energia o tempo todo bombeando a água para fora. Ele vive num mundo que quer matá-lo, que a água está entrando para matar ele. Então ele tem que bombear essa água o tempo todo. É como se fosse um coração pulsando, batendo. Tu olha no microscópio, é isso. É uma organela que fica enchendo e esvaziando. É um coração. Gastando energia para bombear a água para fora ininterruptamente. Se faltar nutrientes, se faltar condições de ter energia e bombear, esse bicho morre enchendo a célula aí, estourando. Ele vai sofrer o que acontece aqui em células em ambiente hipotônico. E ele vai sofrer a plasmoptise. Então, para que os protozoários do círculo não morram, eles ficam com o seu vacúolo funcionando. Então, quando você vê a variação de volume desses caras, ela fica assim, ó, subindo, baixando, caindo, baixando, caindo, baixando. Vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Fica indo e voltando. Ele não tem grandes variações de volume celular. Enche de água, joga água para fora. Enche de água, joga água. E fica assim variando. Essa é uma dica muito importante. Quando vocês forem fazer questões, você vai perceber que o que está acontecendo é osmose, porque você vai perceber que os gráficos mostram variação de volume. A variação do volume é a dica de que está acontecendo osmose. Por quê? Sendo osmose o transporte de solvente, água, e a água é o que mais tem na célula, a osmose ela vai mostrar nitidamente que se sai água, o volume cai. Se entra água, o volume aumenta. Então, mexeu no volume é porque mexeu na água. Se mexeu na água é porque aconteceu osmose. Pode pegar a questão para fazer e você vai ver. A célula foi mergulhada num ambiente e ela aumentou o seu volume. Aconteceu osmose. Entrou água. Ela diminuiu o seu volume. Osmose aconteceu. Ela perdeu água. Aí você consegue já concluir. Se o volume da célula diminuiu, ela perdeu água. Se ela perdeu água, é porque o lado de fora está mais concentrado e o lado de dentro está menos concentrado. Então, tem que ter essa visão. Difusão. A difusão é outro transporte passivo, gratuito, sem gasto energético, só que é o soluto que vai ser transportado. Existem vários tipos de soluto. Pô, mas o que é soluto? Tudo aquilo que se dissolve na água. Então pode ter uma série de moléculas solúveis na água. E tudo isso pode passar por difusão. A lógica aqui é, vai do meio mais para o meio menos concentrado. É o inverso. Lembra? Concentração, soluto sobre solvente. Se eu quero igualdade, usando o soluto, eu tenho que jogar esse soluto para onde tem menos. Se um lado tem mais soluto, olha aqui, ó. As bolinhas são soluto. Se um lado tem mais soluto e o outro lado tem menos, eu preciso jogar isso aqui, o soluto, aonde tem menos. Porque conforme ele vai vindo para onde tem menos, vai aparecendo mais e mais e mais e mais soluto. Uma hora vai o quê? Igualar. Então o transporte por difusão, ele visa a igualdade. Se ele visa a igualdade trabalhando com soluto, tem que ir para o meio menos concentrado. O que acontece? Existem dois tipos de difusão. A difusão simples
essa aqui, e a difusão facilitada. Na difusão simples, aquilo que atravessa os fosfolipídios. A molécula atravessa os fosfolipídios. Por exemplo, gás oxigênio atravessando a membrana. Difusão simples. Porque ele consegue atravessar por entre os fosfolipídios, é uma molécula simples, pequena demais, não é uma molécula polar, isso é importante. Moléculas polares não atravessam. Pô, por que não? Porque tem uma baita barreira de ácido graxo aqui, ó. Isso aqui não deixa coisas polares passarem. Uma barreira lipídica. Então tem que ser molécula pequena e apolar. Aí vai atravessar. Isso é difusão. Por entre os fosfolipídios é difusão. Agora, se atravessa por proteína, é facilitada. Eu não estou dizendo que gasta energia. Segue a mesma ideia. É passivo, vai para o lado mais concentrado. Só que a molécula não atravessa o fosfolipídio. Ela precisa de uma ponte proteica para atravessar. Então a difusão ela pode ser simples ou facilitada. Na simples, por entre os fosfolipídios. Na facilitada, por proteína. Mas vai sempre para o meio menos. Existem diferentes proteínas que facilitam isso. Tá? Existem dois mais importantes, mais básicos aqui. O canal iônico e as proteínas carreadoras. Nas proteínas canal, o que vai acontecer é que o íons, né? Íon sódio, íon potássio, íon cálcio, os íons, eles têm carga elétrica, são íons, estão carregados, positivo ou negativamente. Eles não atravessam a fosfolipídios. Eles são pequenos, mas não atravessam. Por quê? Porque está carregado eletricamente. Então não passa por lipídio. Tem que ter uma proteína canal que o cara consegue atravessar. Aí é tamanho, moléculas de certo tamanho não passam, ou afinidade química, às vezes a proteína está fechada. Quando o íon chega ali, a carga elétrica dele, a afinidade química, faz a proteína mudar o seu formato estrutural, abre o caminho e ele passa. Então não é qualquer íon que passa por qualquer proteína. Tem proteínas que vão transportar o íon X, Y ou Z. Você vê o caso do ferro. O ferro ele pode ser mais 3 ou ele pode ser mais 2. Íon ferro. Quando você ingere o ferro, chamado de ferro férrico, ele não consegue atravessar os canais iônicos do nosso intestino para a gente absorver. Porque o canal iônico para o ferro no nosso intestino, ele é adaptado, ele é feito para permitir a passagem do ferro no seu estado ferroso e não no seu estado férrico. Então, a carga elétrica do íon ferro, ela não vai conseguir atravessar o canal iônico que não existe. Então ele tem que ter uma carga elétrica específica para aquele canal iônico passar. Então por isso que às vezes o consumo do ferro num vegetal não vai garantir a sua absorção eficiente no seu corpo. Esse ferro ele vai ter que passar por um fenômeno de mudança no seu estado de oxidação, mudança na sua carga elétrica, para ele conseguir ser absorvido. O estômago ácido faz isso. Ou a vitamina C, que é uma vitamina ácida. Então, os canais iônicos eles são específicos. Os nutrientes eles precisam passar pelos seus canais específicos. E existem, às vezes, até competição. Certos nutrientes eles passam pelo mesmo canal. Então, se você consome 2 nutrientes que têm ali uma entrega igual de íons, às vezes um íon não é absorvido. Um vai e o outro não vai. Então, tem certas combinações iônicas que não são legais. Compete-se. Essa lógica toda ela tem que ser conhecida ali nos tratamentos, né, de alimentação específica, de medicamentos específicos. E tem as proteínas carreadoras. As proteínas carreadoras é o seguinte, ela está fechada, a molécula chega perto da proteína, ela abre, ela muda o seu estado, né, o seu sítio ativo ali abre por causa do encaixe da molécula, da reação química. Aí a molécula entra e ao entrar ele fecha aqui, abre aqui e é jogado lá para o lado de dentro. Como o desenho aqui está mostrando. Proteínas carreadoras. Então isso garante que só a proteína específica, só a molécula específica que se encaixa ali vai ser jogado para dentro. Por exemplo, glicose.
Existem proteínas carregadoras de glicose. Então, quando chega uma outra molécula, a proteína está fechada. Quando chega a glicose, ela abre, joga a glicose exclusivamente para dentro. Tanto canal iônico quanto proteína carregadora são submetidos à mesma lógica da difusão facilitada, porque são só proteínas que ajudam. Com essa lógica, passivo, soluto e sempre para o lado menos concentrado. Ok? Transportes ativos. São vários tipos que existem. Aqui a gente vai falar da bomba de sódio e potássio, porque ela é a famosinha do Enem, famosinha da UERJ, famosinha da FUVEST, famosinha de qualquer vestibular que você vai fazer. Qualquer prova de biologia que fale de transporte ativo vai usar bomba de sódio e potássio. Mas existem outras bombas. Como eu falei, uma planta que viva num ambiente salino, né, lá no manguezal, por exemplo, a planta ela absorve, inevitavelmente, ela vai absorver, por difusão, ela vai absorver sal. Tem muito sal do lado de fora, tem pouco sal dentro dela, o sal vai ser absorvido. Para ela não morrer, ela tem que bombear e jogar o sal para fora. Sódio, por exemplo. E aí, veja bem, ela está jogando esse sal para o lado de fora. O lado de fora é o lado que tem mais sal. Percebe? Pela lógica, olha só, tem muito sal, por exemplo, muito sódio fora. Tem pouco sódio dentro. O que acontece? O sódio entra por difusão, que é gratuito, 0,800, é passivo. Só que se entrar sódio demais, a planta vai sofrer, não quer. O que ela faz? Ela precisa jogar sódio para fora. Só que ao jogar o sódio para fora, ela está jogando sódio para onde tem mais sódio. Porque o mar tem mais sódio que dentro daquela planta. Então ela está jogando um soluto para onde tem mais soluto. Ela está fazendo o quê? Ela está mantendo a diferença. Enquanto a difusão está tentando igualar, o transporte ativo ele está tentando manter a diferença. Ele quer desigualar. Só que para isso acontecer tem que gastar energia, porque você está indo contra uma tendência. Eu gosto de brincar no seguinte: os transportes passivos, eles são aqueles que querem a distribuição de renda para todo, para igualdade entre todos. Já os transportes ativos são transportes com, sei lá, um viés mais capitalista, né? Aquele transporte que quer entregar mais para quem tem mais. Então, o lado que tem mais concentração de soluto vai ter mais soluto. Olha o capitalismo do transporte aí. Então, ele quer a desigualdade de concentrações. Então, o transporte ativo é aquele transporte que o Karl Marx não curte. O transporte ativo ele visa a desigualdade. Bom, aqui a visãozinha geral. Aqui. Como é que funciona essa visão geral? Repare, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas. 1, 2, 3, 4 bolinhas. Então tem mais bolinhas do lado azul aqui. A lógica é que certas substâncias entrem e outras saiam. Se eu quero especificamente que alguma substância entre ou saia, que não seja pelo caminho da difusão, a proteína que faz o fluxo para fora ou para dentro, repara, eu tenho 6 bolinhas, como eu falei. Isso aqui tem 1, 2, 3, 4. A seta está de saída, a bolinha está saindo. A bolinha está indo para onde tem mais. Enquanto que os quadradinhos estão indo para onde tem mais. Para essa proteína fazer essa movimentação, para ela jogar para o lado que tem mais aquele soluto, eu preciso de um pagamento. Quem é o meu pagamento? Quem é a minha moeda? O ATP. Eu gasto energia para fazer esse bombeamento. Tá? Então o ATP é a minha moeda, é o cara que vai entrar em ação. E aí eu preciso que vocês entendam especificamente a bomba de sódio e potássio. Ah, mas eu entendi a noção geral, vai para onde tem mais, não é só isso? É mais ou menos isso. Porém, a bomba de sódio e potássio ela precisa ser compreendida e você precisa lembrar os números dela. Só da bomba de sódio e potássio. Tem uma outra bomba de transporte ativo que você precisa saber com tanto detalhe. Tá? Então veja bem, qual é a lógica da bomba de sódio e potássio? Aqui eu estou vendo o potássio, é o K. Aqui. E aqui eu estou vendo o sódio.
A mesma proteína, ela bombeia os dois. Vou fazer, Lucas, bota uma tela em branco para mim, por favor. Então, a proteína que bombeia o sódio, ela também bombeia o potássio. Essa é uma questão importante. O que vai acontecer é que ela vai jogar um para um lado e outro para o outro lado. Então, vamos ver isso aqui num esquema maior, que eu acho que fica mais claro para vocês. Imagina um grande celulão. E aí é uma proteína. Como eu falei, é a mesma. Então, eu vou fazer só isso aqui. E vou pintá-la. Esse é um canal proteico. O sódio ele está presente em grandes quantidades do lado de fora da célula e em baixa quantidade do lado de dentro. O íon sódio. O potássio é o contrário. Eu tenho muito potássio do lado de fora e pouco potássio do lado de dentro. E beleza. O que acontece? O sódio entra por difusão. O potássio sai por difusão. É incontrolável. E qual é a tendência? Igualar as concentrações. Mas a célula não quer a igualdade. A célula quer a desigualdade. A célula quer manter essa diferença. A difusão não permitiria isso. A difusão ia fazer igualar. Então, como ela tem que fazer uma luta contra a difusão, qual é a saída? A saída é bombear. Então eu preciso que saia sódio e eu preciso que entre potássio. Esse é o mecanismo da bomba. Com um custo, com um pagamento de ATP para fazer esse bombeamento. Até aí, beleza, entendi. É o que você tinha me falado, é o contrário da difusão, visa a desigualdade. Agora eu preciso mais do que isso. Eu preciso que vocês entendam que saem 3 íons de sódio para cada 2 íons de potássio que entram. E aí eu queimo um ATP. Para cada um ATP que a proteína usa, ela joga 3 sódios para fora e 2 potássios. Pô, mas eu preciso gravar esses números? Sim, é isso que eu quero, que você grave esses números. Pô, mas por quê? Porque enquanto a bomba estiver funcionando e esses números estiverem sendo bombeados especificamente, eu estou mantendo 3 cargas positivas do lado de fora para cada 2 cargas positivas do lado de dentro. Então vejam o raciocínio. Significa que o meu lado de fora ele estará mais positivo do que o meu lado de dentro. Portanto, o meu lado de dentro estará mais negativo do que o lado de fora. Percebem? A bomba de sódio e potássio bombeia sódio, 3 íons para fora e 2 potássios para dentro, sempre nessa proporção, gastando energia para manter a desigualdade desses íons, garantindo o que eu chamo de polarização da membrana. Eu mantenho a membrana polarizada. Isso vai ser muito importante quando a gente for estudar neurônio. Se você for estudar impulso nervoso, o funcionamento do impulso nervoso é a bomba de sódio e potássio que mantém a membrana do neurônio polarizada. Quando a membrana do neurônio despolariza, o impulso nervoso em si estiver acontecendo, quando ela despolariza, é porque essa lógica aqui ela foi quebrada. É porque está entrando ou saindo íons de modo desequilibrado. E a bomba de sódio e potássio vai trabalhar para fazer de novo polarizar. É ela que polariza. Você, com a polarização, você tem o seu neurônio em repouso. O neurônio gasta energia para se manter em repouso o tempo todo. Na prática, a bomba de sódio e potássio ela nunca para no neurônio, ela está sempre acontecendo. Na hora do impulso nervoso, a bomba está funcionando. É que abrem-se canais iônicos
que aumentam o fluxo de íons. A bomba continua funcionando. Quando esses canais iônicos que se abrem e tem a troca de íons, quando eles se fecham, a bomba continua funcionando. E aí a polarização vai voltar. Vai repolarizar. Mas isso vai fazer sentido lá no impulso nervoso. Só que para chegar nesse raciocínio lá do impulso nervoso, eu preciso que vocês entendam isso aqui. Tá? Então, se você já estudou sobre o sistema nervoso, o impulso nervoso, o funcionamento do neurônio, e não entendeu direito, você tem que entender primeiro a bomba de sódio e potássio. E vice-versa. Tá bom? Então, esse é a lógica da bomba, do transporte ativo. E é o que tem aqui nesse esqueminha. 2 potássios, como eu falei, são jogados para dentro. 3 sódios vão se encaixar na proteína aqui e eles são jogados para fora. Então saem 3 sódios para fora e entram, são jogados para o interior da célula, 2 potássios para dentro. Isso ao custo de ATP. Aqui o ATP. Transporte ativo. E por último, o último transporte que a gente vai falar são as endocitoses. A endocitose ela não é um transporte de molécula por entre a membrana, como a difusão, como a osmose. A endocitose é um transporte tipo englobamento. A molécula ela é engolida, ela leva um pedaço da membrana. Então ela tem uma lógica um pouco diferente. Então você vê aqui, a molécula, que é a partícula sólida, que é essa coisa aqui, ela é tipo uma bactéria, sei lá, parece um feijão. Essa molécula, ela chega aqui na célula, a membrana da célula ela se projeta de modo a engolir isso aqui, formando o que a gente chama de fagossoma. O processo que aconteceu aqui foi fagocitose. Fago significa comer. Pino significa beber. Então, quando uma célula ela engloba uma partícula sólida e joga lá para dentro, ela fez fagocitose. Se essa partícula fosse uma partícula fluida, uma macromolécula fluida, tipo um óleo, o englobamento segue o mesmo princípio. A membrana engole e a partícula fica dentro da célula envolta pela membrana. A diferença é que, como foi um líquido, eu vou chamar de pinocitose. E a partícula eu posso chamar de pinossoma. Ou fagossoma, se for fagocitose. Normalmente é a fagocitose. A fagocitose ela é muito útil na alimentação de organismos que são unicelulares. Então, o protozoário ele precisa fagocitar. Na gente, a nossa alimentação ela não é baseada na fagocitose. A nossa alimentação é baseada na quebra de moléculas até um ponto em que elas atravessem por difusão simples ou difusão facilitada. Eu não quero engolir uma macromolécula e digerir dentro das minhas células. Eu não faço digestão intracelular. Até posso, em alguns casos específicos. Mas não é a minha modalidade de alimentação das células. O que acontece nas nossas células é que a fagocitose ela é feita principalmente pelo sistema imunológico. O sistema imunológico ele engloba, os macrófagos eles englobam, os neutrófilos eles englobam partículas estranhas para destruir. Por exemplo, o que está acontecendo aqui nesse esqueminha. Uma partícula sólida foi capturada, aqui ela está sendo projetado os pseudópodes, ela vem aqui para dentro, vai ficar aqui fagocitada, ela vai ser digerida e depois ela é cuspida, né? A clismocitose ou exocitose seria a eliminação dessas partículas, é a excreção, é o resíduo. Eu englobo, destruo e jogo para fora. Isso é muito comum entre macrófagos e neutrófilos. Eles fagocitam, eles capturam moléculas, destroem essas moléculas e jogam para fora aquilo que foi digerido.
tá? Então, clasmocitose. Pra gente, o sistema imunológico faz isso pra caramba, tá bom? Então é isso. As endocitoses são esses englobamentos, para dentro ou para fora. A gente vai falar um pouquinho mais quando a gente for falar de imunologia, quando for falar de digestão celular lá nos lisossomos, eu falo um pouquinho melhor disso aí. Mas é um processo que gasta energia também, tá? O englobamento de macromoléculas envolve um custo energético. E não acontece em bactérias. Procariontes não fazem endocitoses. Falta aí exoesqueleto para elas, então elas não conseguem fazer endocitoses. Isso é exclusividade dos eucariontes. Legal, gente? É isso. Foi dado o recado aqui. Falamos principalmente de membrana plasmática e uma introduçãozinha de células. Mas a citologia não acaba por aqui, a gente tem muita conversa ainda sobre esse tema. Um abraço e até a próxima.